Olá, alunos e alunas dos sextos anos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, espero que tenham passado um bom feriado de Páscoa com os familiares de vocês. Bom, alunos, essa videoaula ela é um conteúdo correlato com a nossa última videoaula. Lembra que eu falei sobre elementos do mapa? Isso mesmo, né? A aula de hoje, ela é um panorama geral sobre a cartografia, uma ideia geral sobre a cartografia. Mas o que seria a cartografia? Ela é um campo de conhecimento da geografia e esse campo de conhecimento, às vezes, ele pode ser considerado uma arte, né? Porque também alguns autores consideram como arte, porque também precisa de todo um complexo e um conjunto de técnicas para desenvolver aí os mapas e todas as formas de representações do espaço, né? E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esses tipos de representações aí do espaço. Mas a cartografia, ela foi um trabalho minucioso feito pelos seres humanos desde a antiguidade. Por quê? Porque mapear o espaço, mapear um lugar sempre foi algo interessante desde os primórdios, que às vezes o ser humano precisava detalhar aonde estaria, em que localização estaria alguma coisa que seria importante para a sua sobrevivência. Então, com o advento da tecnologia, ocorreu de melhorar essas técnicas, essa produção de representação do espaço. Mas aí aqui então a gente vai estar vendo um pouquinho desses tipos de representação do espaço. E aí vocês vão perceber que lá nas atividades dessa semana, essa aula é muito importante para o entendimento, para o desenvolvimento das atividades. Porém, também é importante que vocês façam a leitura atenciosa dos textos das questões, observem as imagens também, tá? Mas a aula também vai ajudar muito a responder. Lá na nossa pauta da aula eu também vou colocar as páginas do livro didático em que terá esse conteúdo, que talvez vocês ficam com uma dúvida ou outra, vocês podem procurar lá no livro, mas também podem perguntar para mim lá na pauta da nossa aula. Então vamos lá. A gente fala, primeiro eu vou falar, né, que a Terra é redonda. Ok? Se vocês acreditam em outra teoria, ela não é comprovada e não é aceita pela comunidade científica. Então, nós da geografia, os cientistas acreditam que a Terra é redonda, ok? Mas aí a gente vai perceber que na aula de hoje, quando a gente fala que a Terra é redonda, às vezes a gente pensa algo bem perfeito, né? Numa circunferência perfeita. E aí na aula de hoje a gente vai perceber que a Terra ela é esférica, mas ela tem algumas deformações em que ela não chega a ser uma esfera perfeita. Mas aí, de uma forma geral, a gente chama a Terra de redonda, mas ela não é uma esfera perfeita. O formato real da Terra, vocês vão perceber que lá nas atividades vai estar falando, o formato real da Terra é chamado de geóide. Então, vocês vão encontrar essa imagem aqui lá no caderno de atividade de vocês, caderno base de atividade de vocês. Então, é o formato da Terra, esse formato aqui que a gente chama de geóide. O que foi percebido aí ao longo dos estudos? Foi perceptível que a Terra, essa esfera que é a Terra, ela tem os polos achatados. Então, aí vocês vão perceber aqui que tem os polos achatados. Isso aí vocês vão ver aqui no desenho que vai ter a questão do elipsoide. E além do mais, a Terra vai ter outras deformações também que vai dar uma distribuição desigual das massas de terra. Então a gente vai ter algumas partes que vai ter montanhas,
outras partes que vai ser com um relevo mais rebaixado, né? Como a gente pode perceber aqui no desenho. Então, por isso que faz com que não seja uma esfera perfeita. E aí, o nome para isso seria o termo geóide. Gente, peguem essa palavra para vocês, que vocês vão levar para o resto da vida de vocês, viu? Quem foi a professora de geografia de vocês no ensino fundamental? 2, professora Larissa. Um aprendizado principal que eu tive com a professora Larissa é que o formato da Terra é redonda, mas não é uma esfera perfeita. O termo correto de se chamar o formato da Terra é geóide, ok? Então aqui, para a gente continuar, a gente tem duas imagens aqui, dois GIFs, que demonstram esse formato da Terra que não é uma esfera perfeita. Então, acho que é isso, e a gente pode perceber isso por meio de, como eu falei, assim, com o tempo, com a tecnologia, a gente conseguiu ter mais informações, a gente consegue perceber a partir de imagens de satélite cada detalhezinho aí, entre outros estudos também, que tem estudos relacionados ao sistema gravitacional da Terra, então a gente pode perceber também por conta disso, mas de uma forma geral, com as imagens de satélite, a gente pode perceber esse formato da Terra. Em outro exercício, a gente vai estar aprendendo aí sobre esses dois tipos de representação do espaço, que são representações assim muito importantes e reais sobre não reais, né? Fidedignas sobre o espaço, para a gente ter uma dimensão de todo o globo, de todas as massas de terras e águas do espaço. Eu retiro o real, tá? Não é de forma real, como é no real a gente conseguirá colocar no papel. Sempre vai ter uma distorção, uma falta de informação, sempre vai existir, ok? E o globo terrestre, ele é muito interessante porque ele vai ter todos os detalhes, vai estar colocado ali todas as massas de terras e todas as águas. Porém, se eu pegar um globo terrestre e eu estou olhando aqui para a América, eu não consigo ao mesmo tempo ver o outro lado do globo terrestre. Então, um problema do globo terrestre seria esse. Ao mesmo tempo que eu tenho todas as informações aqui, eu não tenho acesso a ela no olhar. Eu olho aqui, eu estou vendo a América aqui, mas eu não estou vendo o outro lado. O que tem lá do outro lado do globo terrestre? Eu não estou vendo. Então, esse seria um problema. Isso aí, ó, spoilerzinho lá da atividade, viu? Vai estar perguntando sobre isso. Já o planisfério, a gente já vai conseguir fazer isso. A gente já vai conseguir ver todos os continentes, todos os oceanos presentes aqui. Ah, professor, então solucionou o problema. Mais ou menos. Por quê? Porque a gente consegue ver todos, porém esse todos vai ter uma distorção ali e aqui a partir da projeção cartográfica que for utilizada para fazer esse planisfério. Então, às vezes vai estar faltando, pode estar faltando um pedaço de um continente, pode estar achatando um pedaço de um continente, pode estar esticando outro. Então, nunca vai estar fidedigno ao real, nunca vai estar igual ao real, que não tem como você tirar algo que é esférico e colocar no plano e ficar, né, igualzinho, não tem como. Então, vai ser sempre aproximado, né, do real. Tipos de representação do espaço. Na última atividade dessa semana, vocês vão observar lá os tipos de representações, vão ter que nomeá-las. Então, vamos lá para os mapas. Os mapas a gente já estudou na semana passada, são vários elementos que compõem um mapa. Então, para a gente saber que é um mapa, a gente tem que ter aqueles elementos que eu falei para vocês. Título, legenda, orientação, que é a rosa dos ventos, escala, fonte. Então, tem que compor ter esses elementos. Então, o mapa, ele vai trazer aí uma representação, geralmente de continentes, países,
estados, cidades, né? Parte municipal ou a cidade em si. Então ele vai sempre estar trazendo essas informações aí de forma espaços maiores, né? Vai trazer informações de espaços maiores. O globo terrestre, como eu já falei para vocês, essa forma de representação que seria mais próxima do real. Então, o globo terrestre ela tem essa composição, mas aí ao mesmo tempo o globo terrestre, aquilo que eu falei para vocês que a gente consegue ver uma parte, às vezes não consegue ver outra, ela não é muito não é um tipo de representação interessante para você, por exemplo, carregar no dia a dia. Por exemplo, se você tem um mapa, você vai fazer uma viagem, você vai usar o globo terrestre lá dentro do carro, é mais fácil você utilizar o mapa, né? Então, seria essa questão aí. O croquis. O croquis, ele seria uma representação do espaço feito à mão livre, seria um desenho feito à mão livre. Então, geralmente, o croquis a gente desenha de espaços mais próximos. A gente faz um croquis do nosso bairro. Então, você vai colocar as ruas, você vai desenhar as ruas ali, colocar o nome. Então, você vai fazer à mão livre. Claro que a gente pode ter, igual eu coloquei o exemplo aqui, de um croquis feito à mão, assim, a nível, vamos ver, a nível de escola, né? Mas a gente pode ter um croquis um pouco mais, assim, elaborado, né? Mais bem feito e etc. A maquete. A maquete, ela já vai trazer uma representação do espaço que a gente chama de tridimensional. Então, ela vai ser, tipo, vai colocar em miniaturas o que existe no real. Mas é claro que vai ser muito difícil a gente fazer uma maquete de uma cidade, né? Então a maquete ela vai trazer a representação de espaços menores. Às vezes pode ser de um bairro, um condomínio, um conjunto de ruas ali, da escola. Então, geralmente em trabalhos escolares, aí quando tem a feira de ciências, às vezes algumas turmas fazem maquete de um determinado espaço. Então é colocar em miniatura o que existe no real. E é isso. A planta, ela é muito utilizada pelos profissionais da arquitetura. Ela vai ter uma relação também de estar mais representando espaços menores com mais detalhes. A ideia da planta, ela trazer mais detalhes do espaço. Então, geralmente, uma planta cartográfica, ela vai estar relacionada a um bairro, né? Então, ela vai trazer elementos aí de um bairro. Aí a diferença, a gente pode pensar, professor, não é próximo do croquis, mas aí não é feita à mão livre, aí já vai ter elementos mais, assim, organizados para fazê-la. E aí a planta, como eu falei, é muito utilizada pelos profissionais da arquitetura, por conta desses desenhos de casa, que a gente chama aí da planta arquitetônica, né? Que vai fazer ali, ela é vista de cima, como ficaria ali o desenho de uma casa, né? Então, é isso que nós temos. Bom, então é isso, gente. O conteúdo dessa semana para as atividades seria relacionado a isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu até aqui, muito obrigada por ter assistido até aqui. Então tenham uma boa semana de estudos e tchauzinho para vocês.